Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. A chapa Dilma Temer está nas barras da Justiça Eleitoral. Nesta semana, o Tribunal Superior Eleitoral inicia a votação que pode levar à cassação da chapa. Isso significa, em tese, que Michel Temer poderá ser apiado da poltrona presidencial. E a Câmara dos Deputados, aquela Câmara dos Deputados que você sabe como que é, escolheria, no caso, um novo presidente. Naturalmente, há muitas nuances no caminho, muita água pode passar por debaixo da ponte. E para falar sobre isso, Cena Política convidou dois advogados que entendem do assunto. Hermes Guerreiro, que foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE-MG, professor de Direito Penal na Faculdade de Direito da UFMG, advogado criminal e eleitoral. E Rodolfo Viana, também professor da Faculdade de Direito da UFMG e membro da ABRADEP, que é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Muito obrigado pela presença dos dois professores, mestres em Direito Eleitoral, que é uma coisa, essa barafunda aí que ninguém entende, né? Essa coisa aqui. E eu queria começar com você, Hermes, que já foi, inclusive, juiz eleitoral. Eu coloquei essa situação aí da votação. Nós estamos gravando aqui na segunda-feira, a votação está marcada para amanhã. Eu disse que muita água pode passar por debaixo da ponte, e não é aquela ponte do futuro do Michel Temer, não, né? É aquela ponte tradicional, porque o programa do Temer chama uma ponte para o futuro, né? Mas, no seu entender, na sua análise, com esse parecer que parece que vai ser pró-cassação do ministro lá do TSE, né? Que é o Herman Benjamin. Você acha que pode haver realmente, concretamente, a cassação dessa chapa? Olha, eu acho que a Justiça Eleitoral amanhã, ou a partir de amanhã, vai mostrar... Um processo que começa amanhã, Por que ela existe? Se você examinar, é claro que a Justiça Eleitoral existe para registro de candidatura, fiscalização disso, daquilo, domicílio eleitoral, mas na verdade... Se não vai ficar só na burocracia eleitoral, né? A grande missão da Justiça Eleitoral é fiscalizar a igualdade na disputa eleitoral. Leia-se, fiscalizar e coibir que não haja abuso de poder político e abuso de poder econômico. E amanhã o que a Justiça Eleitoral está sendo chamada a fazer é exatamente isso. A acusação, diga-se, do PSDB contra a chapa Dilma, porque quando ela foi apresentada, interessantemente, a Dilma ainda era presidente. E hoje o PSDB sofre de uma síndrome de arrependimento, porque hoje diz assim, não, porque o objetivo do PSDB, ao que parece, era tirar a Dilma. Olha, só uma síndrome de arrependimento duplo, né? Porque ao mesmo tempo que está atingindo ao Temer, que o PSDB, que os tucanos apoiaram, o próprio Aécio Neves, presidente do PSDB, também foi arrolado com uma denúncia aí de 40 milhões de reais de doação fora no Caixa 2 aí dentro desse processo. Mas aí é um dado interessante, que é o seguinte, não há compensação de culpa. O que não pode, porque quando há uma eleição, e é claro que cada um leva uma série de vantagens quando disputa, ser conhecido, ser artista, etc. e tal, a acusação que existe é de que teria havido abuso de poder político e abuso de poder econômico. E é impossível falar disso sem falar do problema da reeleição. Com a reeleição, creio eu, o problema do abuso de poder, principalmente do abuso de poder político, se acentuou muito mais. Ainda mais no Brasil, em que para ser candidato à reeleição não se exige a desincompatibilização. É muito difícil. Uma hora de manhã ele é presidente, de tarde ele é candidato, à noite volta a ser presidente. Uma miscelânea, né? O eleitor não sabe se quem está falando é o presidente ou se é o candidato. Então, assim, Barroso, eu acho que amanhã pode tudo, mas não deveria poder haver pedido de vista. Porque a matéria é relativamente simples, não é? O Rodolfo conhece, essa matéria é relativamente simples. Mas a gente já tem o caso aí do ministro Gilmar Mendes, que é o manda-chuva lá no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, que lá no Supremo, que ele também é ministro do Supremo, para quem talvez tenha esquecido, ele sentou-se em cima do processo
aquele processo sobre participação econômica de empresários, de empresas nas eleições, durante 1 ano e meio, né, para pedir vistas, sentou em cima do processo e nada quase aconteceu. Foi acontecer depois da eleição, né? Eu, assim, para debate bom, debate com polêmica, né, Barroso? Então, Sim, sem dúvida. já- E é o que eu amo e quero, viu? Amo e eu quero. queria só colocar um ponto com o nosso guru, professor Hermes, aqui, é uma grande referência para todos nós lá na faculdade. Eu divido só de um ponto aqui. Concordo que amanhã é um processo muito importante, é a primeira vez que é levado ao tribunal a possibilidade de cassar um presidente da República. Isso afirma, Isso é histórico. Isso afirma a competência do TSE, não tenho a menor dúvida que o tribunal é competente para tanto, porque pouco importa se Deixa ele... de ser um tribunal de dinheirinho de campanha, né? Não, e outra, né? Pouco importa o titular, né, da disputa eleitoral, seja ele um candidato a vereador, seja ele um candidato a presidente da República, ele tem que se sujeitar à legislação eleitoral, que tem como competência de julgamento a justiça. Então, nesse ponto, concordo plenamente. Eu discordo apenas em relação ao fato de que não possa ou não deveria ter pedido de vista. O processo não é um processo simples, é um processo de milhares e milhares de páginas. Existem questões jurídicas de peso que são discutidas ali dentro, dentre elas algumas mais simples, concordo com o professor, mas outras que vão demandar discussões jurídicas acaloradas. Rodolfo, o que eu tenho, eu sou leigo, mas não tão leigo, eu sou jornalista de política, mas eu tenho que uma chapa de coligação, como foi a chapa de Dilma pelo PT e de Michel Temer pelo PMDB, é uma chapa indissolúvel, né? É uma chapa só, coligação vira uma chapa. Podem ser 20 partidos, ele se torna uma chapa. Então, essa tese que hoje advogados do presidente Temer já saíram com uma tese afirmando que teria de haver a separação das chapas. Essa é uma das questões, né? É bom deixar isso claro. Amanhã o TSE não vai julgar só isso. Esse é um dos pontos. Preliminares. Há várias questões que essa é uma questão que, inclusive, nos argumentos aqui é colocado como parte final de argumentação. Mas tem algumas questões que são interessantes. Por exemplo, a partir do momento em que se propõe uma ação eleitoral, isso é o que está sendo discutido amanhã. Ela pode ser esticada em termos de investigação? É possível que a ação eleitoral tenha um prazo curto. Essa ação, que é a ação de impugnação de mandato eletivo, e a ação de investigação judicial eleitoral, são duas ações. Mas imaginemos, uma que é a mais importante, a AIME, que é a ação de impugnação de mandato eletivo, uma ação constitucional, ela pode ser proposta no prazo de até 15 dias da diplomação. Uma vez proposta, os advogados que vão impugnar trazem um conjunto de fatos. Se surgirem novos fatos, daí a 1 mês, 1 ano, 2 anos, essa ação pode ser esticada para apurar esses fatos? Há uma reclamação dos advogados do Temer de que as provas, por exemplo, da delação premiada do Marcelo Odebrecht foram buscadas pelo próprio ministro relator, que não foram pedidas nem pelas partes, nem pelo Ministério Público. Nem pelo Ministério Público, que ele foi lá em Curitiba para ouvir os delatores e disse, olha, isso extrapola o papel... Herman Benjamin. Então, veja, são questões de fundo, não são questões todas elas simples, não é? Então, essa é uma questão que a Justiça Eleitoral... Falando, então, existem muitas nuances, né? Mas quando eu digo pedido de vista, digo assim, exatamente um pedido de vista, porque um dos argumentos da defesa do presidente Temer é de que tirá-lo traria problemas políticos para o Brasil. Claro. Tirar Dilma também trouxe. Claro. Isso não é um argumento jurídico. Certamente. Assim. Collor também. Claro, isso é traumático. Isso é traumático. Assim, não pode, porque não é fundamento para julgar amanhã, perder o objeto. Hoje, vários personagens políticos do país, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, FHC, já foi à imprensa falando que se Temer for cassado, o país entra num processo de confusão econômica, política, né? Claro que a gente sabe que, no fundo, o magistrado acaba sendo influenciado por isso, mas isso não é um argumento jurídico para fundamentar a decisão. Há um outro dado que é o seguinte, a justiça, os juízes eleitorais, acho eu, com razão, não gostam de cassar quem foi eleito pelo voto direto. Sim. Diz assim, peraí, milhares, no caso milhões de pessoas, estou falando de prefeito, mesmo de vereador, olha, milhares de pessoas escolheram aquele cidadão para ser o prefeito da cidade. Agora venho eu, 5, 7 pessoas numa canetada, nós vamos tirar aquele cidadão. Agora o Temer não foi o caso, né? Nenhum vice-presidente, ninguém vota por causa de vice-presidente, né?
Pode ser. Há uma discordância. Vota. Na verdade, aqui agora eu vou discordar do nosso anfitrião. Vota. Eu não diria que não vota. Estou falando a maioria, né? Não, mas na verdade, acaba que o voto ele é dado para uma chapa, né? Quem que se candidata é titular e vice. Tanto é curioso na legislação eleitoral, que a própria legislação eleitoral obriga, na época, a que em toda a propaganda eleitoral o nome do vice tivesse no mínimo 20% do tamanho do nome do titular. E agora a legislação eleitoral fala em 30%. Então, no final das contas, né, é a mesma discussão sobre suplente de Senado. Ninguém votou no suplente de Senado. Votou, estava lá. Quando você votou, você vota, pode ser que isso não seja muito divulgado, pode ser que isso não seja... O Lula só chegou à presidência quando ele fez opções por candidatos a vice-presidência com outro perfil. Enquanto tinha chapa... no caso, um empresário que deu uma salvaguarda, entre aspas, né, que deu um aval, Zé Alencar. E às vezes um barão da indústria têxtil. E às vezes isso se converte, inclusive, em arrecadação de dinheiro. Claro. Aliás, na nova legislação eleitoral, os vices ricos era a moeda mais cara no mercado. Todo candidato era bom ter um vice rico como o suplente senador. Isso é interessante, isso já foi histórico no país, né? Porque o vice rico ajudava, colocava dinheiro. Hoje, pelo visto aí, não está precisando muito disso, não. O Caixa 2 já... Não, mas é que na legislação eleitoral, quem doa para a campanha, agora só pessoa física, só pode doar 10% do próprio rendimento. O único que pode doar integralmente o valor de gasto da campanha é o candidato. Então, o vice, ele pode integralizar 100% do teto de gastos. Então assim como o candidato a titular. Então pode acontecer uma nova caçada a vices ricos, né? Pode. E o dinheiro a cada dia vai ficar mais difícil, né? Sem dúvida. Por isso mesmo vai ser mais importante. Mas assim, só para a gente estar quase encerrando o bloco aí, para a gente encerrar esse assunto, ele acha que pode haver a cassação, caminhar para isso, né? A possibilidade forte. E aí você pensaria por aí? É a possibilidade forte, né? Que você falou, não. Eu li a defesa da Dilma, que de defesa tem pouco, assim, parece uma peça de acusação, de assistente de acusação. A defesa da Dilma, em 21 páginas, só tem uma frase que diz assim: não fizemos nada. No mais, o tempo todo diz assim: olha, o Temer participou de tudo, fez tudo, reuniu, pediu dinheiro, acompanhou tudo, etc. Ela não pode ser caçada, porque ela já sofreu impeachment, né? Ela quer companhia. Lá de fora. Inclusive, é curioso que parece que nesse parecer aí do Herman... Do relator, Herman Benjamin, ele não estabelece a perda de direitos políticos nem para Dilma, nem para Temer. Quer dizer que a Dilma, então, ela já foi caçada, ela já saiu do poder. O Temer seria, e os dois poderiam concorrer na eleição presidencial. Isso eu acho que é meio imprevisível. No ano que vem, né? Eu acho que a tendência nisso é que, caso haja cassação da chapa, que casse a chapa eleitoralmente, não haverá perda de mandato para Dilma, porque ela já não está mais no poder, né? Mas cassando a chapa, cai o mandato do presidente Temer. E nesse caso, ela só poderá decidir desse modo se houver no sentido de reconhecimento do abuso de poder econômico, abuso de poder político. E se houver reconhecimento de abuso de poder político e econômico, é inexorável a aplicação de inelegibilidade para a presidente Dilma. Então, ela sai inelegível, mas para o vice só haverá inelegibilidade se ficar provado que ele também participou do abuso de poder econômico pessoalmente, o que eu acho que não vai acontecer. Muito bem, eu tenho que fazer um intervalo. Cena Política volta em um instante. Muito bem, segue Cena Política, que tem a presença aqui dos professores da UFMG, Hermes Guerreiro e Rodolfo Viana, os dois com ampla e total experiência no campo eleitoral. E nós estamos discutindo justamente isso, a possibilidade de cassação da chapa Dilma Temer, e depois também vamos debater aqui outras questões eleitorais. Eu queria começar com você, Rodolfo. É o seguinte,
a gente está debatendo esse processo da votação e vamos continuar. Eu quero a experiência e a opinião dos dois, mas eu queria colocar um dado aqui nessa discussão. É até uma coisa, para mim, esdrúxula, ou talvez inédita, que o presidente Temer acabou de nomear Admar Gonzaga como ministro lá do Superior Tribunal Eleitoral, vaga no lugar do ministro Henrique Neves, que deve estar aposentando, né? Não, está saindo. Está saindo, né? Ele é advogado, ele ocupa a vaga de jurista. Ah, sim, então está saindo, não é uma aposentadoria. Mas é interessante, é um caso de um réu indicando o juiz, logo aí na beira do julgamento. Isso está legal, está moral. É difícil, Barroso, assim, a gente tratar questões institucionais, questões constitucionais, de procedimento de indicação que foram escolhidos lá pelo Constituinte de 88, de modo personalizado. Né? Assim, não dá para a gente fazer juízo negativo sobre indicações que pairam sobre nomes que já são conhecidos na Justiça Eleitoral em razão de um processo específico. O ministro Admar é um bom ministro, que chegou a todos os termos. Contra a cassação, e o que está saindo é a favor. Veja, o ministro Admar já tem um histórico de prestação à justiça eleitoral muito positivo. Isso é preciso que seja dito. Né? Ele jogou muito nessa área. E mais, né? Ele está seguindo um trâmite que já é tradicional, tirando uma ou outra exceção, no Tribunal Superior Eleitoral há muitos anos. Ou seja, ele era ministro substituto e, naturalmente, passa a ministro efetivo. Isso já é um trâmite que existe no Tribunal Superior Eleitoral. Agora, claro, independentemente de nomes, é possível pensar a própria indicação de advogados para compor as chamadas cortes eleitorais, sejam os TRS, os tribunais regionais nos estados, seja o TSE. Eu acho que é possível pensar. Muitas vezes que as pessoas estão assistindo o programa, parece assim, não, ele está querendo que o Temer seja cassado. Não é isso não, acho que o papel do jornalista é colocar uma madeirinha aí na fogueira. Apimentar, né? Uma madeira, um dado interessante. lenha na fogueira. Nós já conversamos. Mas isso aí não torna o processo um pouco viciado, é que existe um problema, se você me permite. Nós não temos uma justiça eleitoral específica. Né? Na Argentina é assim, você me disse uma vez, eu acho. Assim, por exemplo, se um estudante de direito falar assim, olha, eu vou fazer concurso para juiz eleitoral. Não existe. A justiça eleitoral é formada de pessoas que compõem outros órgãos da justiça. Então, por exemplo, no Tribunal Superior... São emprestados. São exatamente isso, são emprestados. Por isso que o ministro Henrique Neves é advogado. Sim. Na hora que ele sair, ele volta a ser somente advogado. Então, assim, são 3 ministros do Supremo, 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça isso. E 2 advogados têm o título de jurista. Sim. Então, assim, por exemplo, a ministra, que tem um título de ministra temporariamente, a Luciana Alonso, foi advogada da presidente Dilma, né? Então, assim, ela vai votar. Então, mas eu acho sincera, eu já fui juiz, eu acho que a capa de juiz pesa muito. Eu sinceramente não acredito que alguém sentado ali... A toga pesa no sentido da responsabilidade. Sem dúvida. Eu acho que isso é possível. E ninguém chega a juiz Claro. Assim, ele tem uma biografia, ele tem uma história. Vamos lembrar que a lista é feita previamente no Supremo Tribunal Federal. Então, não é o presidente que escolhe o que ele quer, né? O Supremo Tribunal Federal faz uma lista tríplice, já na tradição do tribunal, que é indicar boa parte deles no primeiro, né, local, o ministro, que já é ministro do tribunal. Mas, assim, eu concordo que é possível repensar o sistema de indicação. Aí, não falando de ninguém especificamente, mas o próprio sistema. Eu acho que é possível ter um outro sistema de indicação para... Que talvez não possa ocorrer esses vícios, que eu chamei aqui de vícios. Claro, assim, eu em tribunais superiores, e aí eu falo em alguns casos, especificamente de cortes constitucionais, ou de supremas cortes, como é o caso, eu discordo da posição que acha que só tem que ser juízes concursados. Eu desafio alguém a apresentar uma corte constitucional no mundo que seja o órgão máximo da jurisdição constitucional, que seja composta exclusivamente de juízes concursados. Não tem nenhuma. Todas as cortes constitucionais são indicadas por um processo político que envolve... Tem o caso do Supremo americano, que parece um pouco um brasileiro. O Supremo americano, o Tribunal Constitucional alemão. Mas eu acho que a nossa Suprema... Eu sou advogado, então eu fico à vontade para dizer isso. Sim. Mas eu acho que a nossa Suprema Corte podia ter mais juízes de carreira. Concordo. Só ter um em 10. Concordo. Eu acho que isso é um próprio desprestígio para a magistratura. Claro. E não há razão para isso.
Assim, chama alguém que não seja juiz de carreira se você não encontrar, mas vai encontrar. Claro. Então, assim, vamos buscar um equilíbrio. Eu concordo. Eu acho que aí, nada contra, obviamente, que juízes de carreira ascendam ao Supremo, né? Porque senão o argumento seria contraditório. Só um. De 11, só um. Porque senão... eu acho que, no meu entender, é uma anomalia. Viu? Então você tem muitas pessoas ali que... Eu estou falando da minha área, que eu sou advogado criminal. Você vê essa nunca fizeram um interrogatório. Provavelmente, nunca fizeram um interrogatório do criminal. Alexandre de Moraes, cercada de tanta polêmica, né? Cercada de tanta crítica, desde que ele teria atuado como advogado do PCC, passando por plágio de um jurista mas espanhol. você tem isso para vários, para o próprio ministro Gilmar Mendes, que se foi advogado, que era consultor jurídico da República, né? Do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, você tem no passado... Eu acho que tem que ter cuidado na escolha Eu acho que hoje passou da hora da gente ter também um modelo diferente no Supremo, porque o Supremo hoje, não é objeto, mas muito rapidamente, porque invariavelmente essa questão da cassação vai para o Supremo, nós temos hoje um Supremo que tem o que é mais forte do sistema americano com o que é mais forte do sistema alemão, sem as respectivos contrapesos. Então você tem um tribunal que não existe no mundo com essa força que eles têm. Eles são vitalícios, indicados por um órgão só, que é a Presidência da República, muito embora tenha a sabatina do Senado, e tem força de ministros alemães, que conseguem paralisar uma lei, muitas vezes por decisões monocráticas, no Brasil inteiro. Então, alguma coisa tem que ocorrer hoje de reforma. Né? Eles estão mudando o Código Penal, o Código Civil. Alguma coisa tem que alterar, eu acho, ou na forma de composição ou na forma do exercício. Mas voltando a essa questão dessa decisão que começa amanhã, dessa decisão lá do Tribunal Superior Eleitoral, quais que seriam as demais ressalvas, incongruências desse processo? Queria ver vocês dois analisando isso. O que a defesa do presidente Temer diz é o seguinte: eu era apenas um vice, e diz assim, não me queriam, eu fui vice, eu não participava de nada. Assim, quem fez a arrecadação da campanha foi a turma da Dilma. Eu não sou... E a mim me parece um absurdo, porque ele diz assim, olha, eu não sou vice-presidente da Dilma, eu sou vice-presidente da República. Pode ser hoje, mas ele foi vice-candidato, ele foi candidato a vice-presidente na chapa da Dilma. Sim. E depois que acabou a separação entre a candidatura, acho que foi em 60, a candidatura de presidente e de vice, né, que foi o caso do Jânio com Milton Campos. Impossível isso. Assim, eu não vejo como juridicamente, e não vejo mesmo, relativizar, para usar uma palavra usada na defesa do presidente Temer, relativizar a unidade da chapa. Isso não, inclusive, isso aí é aquele negócio, né? Eles dizem aí no interior, pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Quando fala que chegam perto do Temer e dizem para ele, você não é um presidente legítimo. Ele fala, não, eu fui eleito. Está na Constituição. Então ele também, logicamente, tem de assumir a responsabilidade da chapa. Mas, se me permite, mas depois que inventaram o café com leite, sem leite ou sem café, se preferir, no caso da cassação da presidente Dilma, em que ela não perdeu os direitos políticos, eu acho que tudo é possível. Eu concordo que esse argumento da divisão de responsabilidades é o argumento mais frágil juridicamente. Certamente é o argumento mais frágil. Nem na cabeça do Gilmar Machado isso pode funcionar. O que na jurisprudência... Gilmar Machado não, Gilmar Machado é deputado do PT. O que na jurisprudência... Do Triângulo Mineiro. O que na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, na jurisprudência eleitoral, não possa acontecer, porque o que a gente conhece de jurisprudência eleitoral, né, de decisões, entendimentos consolidados, são modificados assim, muitas vezes com giros de 180 graus, muito radicais, portanto. Então, tudo é possível em matéria de entendimento eleitoral. Aí, o histórico de análise de modificação de entendimento é muito radical, Barroso. Então, assim, eu também concordo que é o argumento mais frágil. Né? Por quê? Porque a jurisprudência hoje majoritária, assim, pacífica, posso dizer, do Tribunal Superior Eleitoral, é que a responsabilidade do vice está atrelada à responsabilidade do titular. A responsabilidade é objetiva. É objetiva. Por quê? Porque os votos aproveitaram e, numa hipótese de cassação, a declaração de invalidade dos votos
né, juridicamente ao complicado, você considerar os votos inválidos para o titular e não para o vice. Seria, então, que a chapa é inviolável, indissociável. Essa é a jurisprudência pacífica hoje do tribunal. Nada obsta que essa jurisprudência possa ser alterada, tendo em vista o histórico de alternância de entendimentos que se tem no tribunal. Deixa essa ressalva. Com julgamentos, com jurisprudências, várias anteriores? Ou esse caso é um caso... Rodolfo, todos já votaram. A imprensa fez um papel muito interessante. Todos os ministros que vão votar amanhã já votaram em casos que examinaram a possível separação de chapa, de titular e de vice. Todos já votaram dizendo assim, não tem jeito de separar. Por isso que eu digo, é uma matéria relativamente tranquila. As consequências e outras preliminar, se o ministro Herman Benjamin suprimiu 3 dias, porque eles pediram 5 dias e ele só deu 2 dias para fazer. Se atropelou produção de prova ou não. Se ele tomou uma liberdade que ninguém... É estranho mesmo, eu nunca vi assim, um juiz ir lá, viajar para ouvir o delator e tal. Isso vai ser julgado. Eu acho que assim, a grande questão amanhã, eu acho que não é... assodado. O que nós vamos esperar amanhã da Justiça Eleitoral é muito mais análise, inclusive sobre a questão das provas, do procedimento, eu acho. E, claro, no mérito, se houve mesmo abuso de poder, né? A gente tem que também aguardar o entendimento do tribunal sobre se aqueles fatos qualificam abuso de poder com gravidade suficiente para cassar a chapa. Isso também vai ser julgado e é o que a gente pode esperar de eventual divergência entre os ministros amanhã. Muito bem. Cena política, faz um breve intervalo, volta já debatendo essa polêmica toda envolvendo a cassação ou não, que pode chegar, né? A cassação ou não da chapa Dilma Temer. E como Dilma já está fora, seria a cassação de Michel Temer. Prossegue Cena Política, recebemos 2 advogados, professores da UFMG, Hermes Guerreiro, que já foi juiz eleitoral do TRE aqui de Minas Gerais, e Rodolfo Viana, também advogado eleitoral da Academia Nacional de Debates Eleitorais, alguma coisa assim, né? Tô mudando o nome. Academia Brasileira de Eleitoral e Político, mas acertou o rumo. Brasileira e nacional dá na mesa. Mas vamos agora falar, professor Hermes, dessa possibilidade de haver a cassação da chapa. Se houver a cassação da chapa. Aí a bola passa para o Congresso, para escolher o novo presidente da República. Seria a interrupção, sairia Temer, como eu disse aí, seria apeado do poder, da cadeira, da poltrona presidencial. E eu queria destrinchar um pouco como seria esse processo na avaliação dos dois, que têm vasta experiência aí no campo eleitoral. O professor Rodolfo até conhece mais isso do que eu, mas eu acho o seguinte, que as consequências, se o presidente Temer sair, pode ser que as consequências jurídicas não sejam as mesmas que recaírem sobre a presidente Dilma, mesmo ela já tendo saído, por exemplo. Pode ser que ela diga assim, porque no direito existe uma responsabilidade subjetiva e uma responsabilidade objetiva. A responsabilidade subjetiva é aquilo que a pessoa fez, que ela deu causa ao resultado. E o que o presidente Temer disse é exatamente, olha, eu não participei disso. A defesa da presidente Dilma diz assim, tudo que eu fiz, o presidente Temer, o vice fez. Ela já perdeu o cargo, né? Ela está querendo Mas jogar. pode haver uma consequência, que foi poupada pelo Congresso, né? Foi poupada e pelo próprio Supremo, de não ficar inelegível por 8 anos, como ocorreu com o tal do café com leite que eu disse. Que ele diz com perda dos direitos políticos. Ela não perdeu, mas ela pode vir a perder em consequência deste julgamento. E ao que parece, ao que se diz, e eu acho que ninguém sabe o que passa na cabeça dos juízes, dos ministros, pode ser que o Tribunal Superior Eleitoral diga isso. Olha, ela deu causa ao resultado, portanto, a consequência dela é uma, mais gravosa para ela, e o presidente Temer vai perder, tem que perder, porque foi beneficiado pela conduta dela, mas não fica inelegível.
Há quem diga, inclusive, que o Congresso poderia ter, eu acho uma aberração isso, poderia ter elegê-lo novamente presidente. Eu acho que isso é Saiu essa hipótese hoje, né? Porque aí vem uma pergunta que é o seguinte: quem é que pode ser eleito pela eleição indireta? Sim. Não é? Fala assim, diz assim, tem que ser deputado. Não tem, né? Pode ser qualquer pessoa, né? Chegou a se falar, inclusive, no nome da própria presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Falaram Lúcia. muito, o Nelson Jobim, que já foi ministro tanto do FHC, de Lula, Tem tudo algumas mais. coisas bem interessantes. Falaram o Joaquim Barbosa, né? Esquecer o Joaquim Tem algumas Barbosa. coisas Moro. sim, bem interessantes, caso o cenário seja de cassação. Então, se o cenário for de cassação, ou seja, de procedência das ações, significa que o TSE vai reconhecer a existência de abuso de poder econômico, abuso de poder político e outros ilícitos que estão sendo alegados. Se há abuso de poder, haverá a incidência da inelegibilidade sobre quem praticou o abuso, que nesse caso, segundo a regra geral aí, foi a titular da chapa, que é a presidente Dilma. Então, ela ficará inelegível num cenário de cassação da chapa. E o Temer inelegível, já menciono, inelegível, a situação dela é uma situação menos gravosa caso o Congresso, caso o Senado, no julgamento do impeachment, tivesse decretado o fim, na verdade, a suspensão, a inabilitação para o exercício de direito público, a inabilitação para o exercício de função pública por 8 anos. Porque, veja, lá no Senado, se o Senado desse essa pena, ela ficaria inabilitada para o exercício de qualquer função pública, inclusive para fazer concurso de gari, por exemplo. Não poderia exercer cargo comissionado. Se o TSE cassar, ela fica inelegível. Significa que ela não poderá ser candidata. E caso não fique provada a responsabilidade direta do presidente Temer, sobre ele não incidiria inelegibilidade. Então, o cenário é esse. A não ser que prove a participação direta nos ilícitos do presidente, caso o cenário seja de cassação, ele não fique inelegível. Sim. A dúvida na sequência, que aí é uma polêmica jurídica muito interessante, e agora? Cassado o presidente, ele sai, né, como você mesmo mencionou, ele é piada da cadeira, assim, da noite para o dia? E quais são as consequências? Diria Carlos do Bom de Andrade, e agora, José? E agora, José? Existem algumas possibilidades, né? Assim, primeiro, ele não vai ser apiado da noite para o dia. Por quê? Porque quanto à decisão do TSE, ainda caberá embargos de declaração, que é um recurso interno do próprio TSE. E eu acho pouco provável que o TSE determine a posse do presidente da Câmara, transitória, até que se defina quem vai ser o presidente da República, enquanto não julgar os embargos. E além disso... Esses embargos são aqueles que vão, né? Mas vai ser seguem. Eu acho que deve ser rápido, mas os embargos têm por finalidade esclarecer alguma dúvida que ficou pendente no julgamento. E depois dos embargos, tem recurso para o Supremo Tribunal Federal. Só que o próprio TSE já decidiu que, nesse caso, o TSE é uma instância ordinária, é o primeiro tribunal que julga, a decisão do TSE já tem eficácia imediata. Depois do julgamento desses embargos, o presidente sairia. Mas... poderia voltar depois. E o ministro Nada Gilmar, impede... né? Sim. Acho que tem que dar efeito suspensivo. Exatamente. Nada impede que, ao receber o recurso extraordinário, que vai ser o recurso, o que é o recurso extraordinário? A parte vai propor para o Supremo Tribunal Federal. Ao receber, o presidente do TSE dê efeito suspensivo. Que é o ministro Gilmar. Que é o ministro Gilmar Mendes. Que ele possa dar um efeito suspensivo dizendo, olha, é melhor Continue. esperar o Supremo, continua aí, presidente, vamos esperar, porque o caso merece uma resposta do Supremo. E aí vem um problema, né, Rodolfo? Quanto tempo vai demorar? Quanto tempo vai demorar? Pode ser que passe o mandato. Pode ser que passe o mandato, né? A gente sempre fica pensando que decisões desse tipo no Brasil, principalmente quando existe interesse do poder dominante, são decisões que vão para as calendas, né? Mas eu vejo um lado calendas. positivo nisso. Olha, o simples fato de haver esse julgamento, eu acho que vai trazer uma nova mentalidade para a política. Quem for candidato. Sim. Olha, eu acho que não é sem razão que se fala o nome do Dória para presidente, para ser candidato. Uma pessoa contra a qual não existe. Não existe porque nunca fez política. Não sei se isso é bom também, não estou dizendo isso não. Eu acho que amanhã, para alguém ser candidato, o partido vai ter que perguntar para ele, olha, você aguenta uma investigação para ser candidato? Então, assim, eu acho que a justiça eleitoral nesse aspecto, porque amadureceu muito. Vão procurar vestais, né?
Vestais. Só que Vestais, porque elas não chegaram lá, É, ainda não colocaram a mão na bufunfa, né? Se não tiver nem oportunidade de fazer coisa errada, né? Assim, a verdade é essa. Não estou dizendo que seja, tivesse feito, E agora não tem tivesse outra, feito. assim, eu queria depois, até um pouco mais para frente, entrar nesse aspecto aí da questão da chapa, das chapas eleitorais, né? Do Caixa 2 e tudo mais, com experiências suas. Mas eu queria preliminarmente colocar isso, né? Se a decisão couber ao Congresso, a gente tem um dos congressos mais mal avaliados, um congresso onde predomina grupos e grupelhos, Doutor bancada Ulisses, da bala, da Doutor Ulisses Bíblia. Guimarães diria que pior que este, sou o próximo. Mas será eu que acho, não, eu acho que, eu acho que vai chegou mudar. na final da linha da frase Não, eu dele? acho que vai mudar, eu acho que vai melhorar. Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado em relação à destruição da imagem do universo Isso. político. Eu acho que não há democracia, não há desenvolvimento sem política e sem políticos. Fora isso, seria também ditadura, né? Claro, assim, Tem que ter esse temor, sim. é inegável que o Brasil passa por um processo de transformação, de questionamento, né, de exigência por melhores processos eleitorais, por um Congresso, parlamentos mais eficientes. Não é? Mas, de todo modo, é a regra instituída. Eu acho, Rodolfo, que nós vamos ter melhores candidatos. Eu acho que os partidos vão ter que ter mais cuidado com os nomes que eles escolhem, somado ao fato do dinheiro ser mais escasso. Então as pessoas vão depender menos de dinheiro e mais do prestígio, do conhecimento. Às vezes tem que ser pessoas realizadas profissionalmente. Nesse aspecto, eu acho que nós podemos ter uma boa volta ao passado. Claro. Se você olhasse os grandes políticos mineiros que nós tivemos, num período até relativamente recente, não eram representantes nem de grandes fortunas, nem eleitos por bancadas que tivessem alguma suspeita. Eram políticos realizados, primeiro profissionalmente, segundo pessoalmente. Eu acho que nós caminhamos para isso. Os partidos vão ter que se autopoliciar na escolha Mas agora, de seus independentemente dessa questão, eu sempre pontuo isso aqui. Sabe? Uma coisa é você falar do político desse Congresso que está aí. Outra coisa é você tentar atingir, balear a democracia, o sistema de votação direta, a Câmara dos Deputados, que representa os prefeitos, que vai representar lá o cidadão, o munícipe e tudo mais, né? O governador e tudo mais. Mas, de outro lado, a gente vê que tem um Congresso de uma grande maioria envolvida em processos, uma boa parte envolvida na Lava Jato, e são esses que podem escolher o novo presidente da República. E o que eu também não estou querendo dizer, que tem colocar sempre os outros lados, que isso não significa que se tiver de caçar, não tenha de caçar, né? Claro. E isso é um grande aprendizado, né? Porque, como diz o próprio doutor Ulisses, há um questionamento sobre a qualidade dos representantes, mas não tem ninguém que não tenha entrado pelo voto. Ou seja, foram todos votados. Todos que estão lá passaram pelo voto e a legitimidade do eleitor. Muito bem, Cena Política vai para mais um intervalo, voltando em instante. Segue Cena Política neste último bloco. Recebemos aqui os professores da UFMG, advogados eleitorais, Hermes Guerreiro e Rodolfo Viana, com quem eu vou começar a perguntar, porque eu estava dizendo aí da qualidade, da baixa qualidade do Congresso, que esse Congresso que escolheria, que estaria para escolher o novo presidente, no caso de cassação da chapa Dilma Temer, mas você falava no intervalo que não é bem assim, né? Que há doutrinadores, analistas, estudiosos aí, que apontam que não é bem assim. Como é que seria? Existe uma polêmica muito interessante nesse caso. Por quê? Porque a legislação eleitoral ela foi alterada em 2015 e foi incluída nesta legislação eleitoral a regra de que, uma vez cassados os candidatos a cargos majoritários, prefeito, governadores, presidentes, sobretudo esses assim, que são
o eleitor conhece mais, né, prefeito, governador e presidente, uma vez cassados, ou registro, ou cassado a chapa, ou cassado o mandato, se essa cassação ocorrer até 3 anos e meio do mandato, são eleições diretas. Se ocorrer nos últimos 6 meses, eleição indireta, ou seja, o respectivo poder legislativo escolhe, seja a Câmara Municipal, no caso de prefeito, seja a Assembleia Legislativa, governador, seja o Congresso Nacional, no caso de presidente. Então, veja, o que vários sustentam é que essa regra se aplicaria também ao caso Dilma Temer, porque ela fala de candidatos a cargos majoritários, e o candidato a presidente da República é um cargo majoritário. Mas existe uma controvérsia, porque a Constituição vai dizer que, caso haja vacância da presidência da República, vamos imaginar, renunciou o presidente, morreu o vice ou renunciou, aí o vice assume, renunciou o vice, o que vai acontecer? Neste caso, são eleições diretas nos 2 primeiros anos de mandato e eleições indiretas, congressuais, nos 2 últimos. Então, há uma aparente contradição entre a Constituição e a lei eleitoral. Para deixar claro, então, assim, na Constituição, se for vacância do cargo de presidente nos 2 primeiros anos, eleição direta, popular. Nos 2 últimos, eleição indireta. O que a lei diz? Candidatos a cargos majoritários que forem cassados, até 3 anos e meio, eleições diretas, povo. Nos últimos 6 meses, eleição congressual. Nesse caso, se aplica o quê? A hipótese de cassação do TSE é vacância ou ela está cassando o candidato? Eu acho que o candidato. Eu acho razoável o argumento jurídico que, nesse caso, não houve vacância da presidência. Perceba, se é o candidato que está cassando, se é lá atrás, o que vai acontecer? Nesse caso, eleição você pode direta. imaginar que não houve posse válida. O mandato Foi legítimo. foi legítimo. Se o mandato é legítimo, não há vacância de presidência, o que é algo anterior que a cassação do candidato. Então, nesse caso, poder-se-ia, estou brincando aqui, imitando o presidente Temer, poder-se-ia haver uma eleição direta. Desde que essa cassação no TSE, isso é importante, não no Supremo, desde que essa cassação já no TSE ocorra até meados do ano que vem. Muito bem. Agora, voltando para um outro ponto aqui, a questão do Caixa 2, vocês são especialistas em direito eleitoral, essa polêmica aí, uns dizem que Caixa 2 é crime, outros dizem que Caixa 2 não é crime, e já está envolvendo essa polêmica todo mundo, oposição, situação, Tucano, Aécio Neves, Lula, todo mundo, né? Todo DEM, PP, PMDB aos montes, né? PMDB e PP aos montes. E qual a opinião de vocês que militam aí na área e tudo mais? O Caixa 2 em si não é crime. Caixa 2 é ter uma contabilidade paralela, por isso que é chamada de Caixa 2. Ela em si não é crime. Mas se eu receber uma Caixa 2 escondida lá em Nova York, é crime? Mas aí você teria evasão de divisa. O problema é o seguinte, por que é que você... Uma coisa, eu posso ter uma contabilidade paralela no meu escritório. Isso em si não é crime. Sem declarar a receita? Não, pois é aí que vem um problema. O que eu estou lhe dizendo é a contabilidade paralela. Sim. Só que quem faz Caixa 2 geralmente o faz para cometer alguma outra conduta. Ou para sonegar tributo, que aí sim seria crime, para mandar dinheiro para o exterior seria crime de evasão de divisa, ou, como é a acusação que ocorre, no caso específico do programa que nós estamos discutindo, para comprar. Porque a acusação que existe é assim, que houve dinheiro de empreiteiras para a chapa para que eles comprassem partidos políticos, ou seja, para haver corrupção. Aí sim, e aí isso traz consequência evidentemente muito grande para todo mundo. E para enfiar também um bocado do bolso, né? Todo mundo sabe como é que funciona isso. Aí pouco importa se é para comprar, para doar para o santo, para a igreja, tal, ou se é para gastar em farra, tal, o dinheiro é sujo. Mas hoje existe essa discussão se há a liberação do Caixa 2, se não há. Fale aí sua opinião. Eu acho que o Caixa 2 como fenômeno eleitoral, ele sempre existiu, vai sempre existir e tem que ser sempre condenado e apurado e combatido, não só no Brasil, como em vários outros países. No caso da Justiça Eleitoral, ela tem um papel principal porque ela exatamente... Ela favorece um candidato em prejuízo do outro. E o papel da Justiça Eleitoral é exatamente de que haja um equilíbrio na disputa. É importante dizer que a Justiça Eleitoral tem um papel histórico importantíssimo no combate a desvios de financiamento. Provavelmente
talvez a mais importante administração eleitoral do mundo. A Justiça Eleitoral, como administradora das eleições, é muito competente. Vem gente do mundo inteiro para Sim, ver. e tem criado um sistema cada vez mais eficaz, de combate, mais eficaz, né? Até com o apoio do Congresso Nacional. O Congresso Nacional apoiou isso muito, né? É claro que a gente tem ciclos de Caixa 2 que variam muito conforme as regras de financiamento de campanha. Então, veja que interessante. Até o ano passado, até as últimas eleições, o Caixa 2 era muito estimulado pela ausência de regras claras de definição de quanto que um candidato pode gastar e de quanto que uma empresa pode doar. Por quê? Porque a gente vivia no mundo do excesso. Significava, a empresa poderia doar até 2% do faturamento. Mas para um grupo gigantesco que fatura 2 bilhões de reais por ano, a empresa vai poder doar 400 milhões de reais. Imagina. Então você não tinha porta de entrada era liberada e a porta de saída idem. Por quê? Quem é que fixava o gasto que o candidato poderia ter? O partido político. Então o partido político podia virar para um deputado, para os deputados e falar, olha, o teto de gasto de deputado estadual aqui é de 14 milhões de reais. Então, o que fazia com que, obviamente, são essas as suspeitas, a gente sabe que isso aconteceu muito, são contratos com poderes públicos através de grandes conglomerados de empresas que, com grandes setores de faturamento, que boa parte disso voltou obviamente, para financiamento de campanha. A gente está vivendo hoje um Caixa 2 diferente, que é um Caixa 2 agora na míngua de recursos. Porque nessas últimas eleições, como houve um corte radical, sem passar por um período, né, de transição, com a proibição de doação de empresas, o que nós temos é uma regra que foi campanhas que tiveram que ser feitas em termos de marketing, em termos de assessoria, da mesma forma que era feita antigamente, mas com recurso muito baixo, sobretudo de arrecadação, porque já as empresas não podiam mais doar. Então, as suspeitas são que houve, né, vários episódios de Caixa 2, porque aí, neste caso, recursos que antes tramitavam pelo Caixa 1 e que passaram agora a tramitar pelo Caixa 2. Saía dinheiro do Caixa 2 que ia para o Caixa 2. Exatamente. Isso aí é interessante. Agora, eu pergunto a vocês assim, com todo esse processo, o filho do maior empreiteiro do país na cadeia, o ex-presidente da Câmara dos Deputados na cadeia, o ex-manda-chuva do governo do PT na cadeia, só para dar o exemplo de algumas cabeças mais coroadas. Todo esse processo aqui no país de discussão, de irregularidade, falcatruas, maracutaias, vocês acreditam que o processo político-eleitoral vai ser mais transparente, vai melhorar aí no futuro? Eu não tenho dúvida, não. Há um custo, claro, há um custo grande em relação a isso. Eu sou advogado criminal, então, assim, para mim é difícil até de ter um certo distanciamento para responder isso. Mas eu não tenho dúvida de que o Brasil vai melhorar muito, muito, muito em relação a tudo isso. Primeiro ao sistema político, ao sistema eleitoral e em relação à própria corrupção que nós estamos vendo. E quem não quiser acreditar que houve corrupção de uma forma assim deslavada é porque acredita em Papai Noel. Não tem jeito. Mas o problema é saber se ela vai continuar ou não deslavada. Eu acho que existe um efeito, eu concordo totalmente com o Herpes, eu acho que existe um efeito pedagógico importante, primeiro, no mundo político. Eu acho que hoje, claro, ilegalidades, corrupção vai acontecer, isso está na história da humanidade, mas assim, a pessoa hoje pensa, a gente que lida no mundo político como advogado, como consultor, você vê que as pessoas pensam, né, assim, o risco é muito grande. Tem medo. As pessoas têm medo, têm receio. Você acha que não vai continuar como via de regra, né? Acho que não, isso para a administração pública é muito bom, acho que os prefeitos, os e vereadores, hoje nós os políticos em geral. Nós temos, você disse aí em relação à justiça eleitoral, nós temos mecanismos de controle, de fiscalização hoje por parte dos órgãos públicos muito eficientes. Né? Assim, o Ministério Público, a própria magistratura, a própria Polícia Civil, aqui no Estado, a Polícia Federal. Isso não existia até alguns anos atrás, com a capacidade de funcionamento que nós temos hoje. Exatamente. Agora, isso só vai mudar mesmo quando o eleitor se interessar pela política. Quando acabar o discurso de que todo político é ladrão, de que não vale a pena, de que não existe candidato que preste. O dia que o eleitor se interessar verdadeiramente, a gente sabe que não dá mais para achar que o eleitor brasileiro é o pobre coitadinho que é iludido, que é enganado pelo político sem vergonha que chega lá e vai oferecer. A maior parte dos ilícitos eleitorais são praticados
conscientemente pelo eleitor. Isso precisa ser dito. A história do O eleitor sabe do corrupto que e do, é claro. do corruptor, né? Eu acho que os eleitores no Brasil também têm melhorado. Eles já não são mais passíveis de serem enganados tão facilmente. Então, se existe crime, o eleitor é cúmplice. Isso é fato. E com o tempo ele vai perceber que é importante participar do jogo político. É claro que não é fácil, que aí é motivo para outro programa. Existem vários, né, entraves para o voto ser dado de modo Mas já adequado melhorou no Brasil. muito. O sistema partidário, o sistema eleitoral, mas já melhorou muito, né? Hoje o eleitor, precisa acreditar no eleitor, na consciência do eleitor. Eu lhe dou um exemplo simples. 30 anos atrás, quando havia uma eleição municipal, uma eleição qualquer, a cidade ficava emporcalhada. Eu lembro na faculdade as pessoas falavam, olha, teve uma eleição não sei onde, aí no outro dia parecia que nem tinha havido eleição, tudo limpo. Hoje aqui é assim. Você lembra se as eleições aqui, a cidade toda ficava cheia de papel? Hoje a Justiça Eleitoral fiscaliza e a pessoa paga. E veja que interessante, quando alguém pinta num muro o nome de um candidato, ainda, e eu julguei muitos casos assim, ainda que a Justiça diga assim, e o sujeito prove que não foi ele que fez, assim, mas você se beneficiou disso. O Zé, o João do Poste, similares, já não tem mais aquele campo, né? Não existe. Já não tem mais aquele campo. Então, Mas, assim, tem melhorado muito. Se puder um segundo para concordar com o professor Hermes, mas apontar uma outra questão, é que a gente tem tido nos últimos anos uma legislação muito restritiva em matéria eleitoral, matéria de propaganda eleitoral. E a gente só vai ter um eleitor consciente se a gente ampliar a liberdade de propaganda eleitoral, tempo de campanha, porque hoje a campanha se faz com 45 dias. Ninguém conhece candidato, ninguém sabe o que é o candidato. Quase tudo antes disso é proibido. Passamos por eleição americana que a gente viu, nós que somos brasileiros, os candidatos foram esquadrinhados, passaram no raio-x, não tem nada da vida pessoal e política deles que não tem Mas passado. a internet vai fazer esse papel. De uma certa maneira, a rede social hoje coloca o sujeito a nu, Mas viu? precisa da Justiça Eleitoral Precisa. ter um pouco de O sensibilidade. rei, o cortesão, a princesa, o bobo da corte, todo mundo está ficando a nu. Eu agradeço muito a presença aqui dos professores em Cena Política, Prazer. sempre bem-vindos ao programa. Cena Política vai ao ar, em estreia na semana, sempre às 23 horas, com várias reapresentações durante a semana. Você que acompanha o nosso debate semanalmente, muito obrigado. Até o próximo.